Obrigada, presidente. Eu queria saudá-lo nesta manhã, saudar meus queridos companheiros parlamentares, também presentes nessa sessão. Queria cumprimentar de modo especial os servidores públicos, inclusive os que estão aí na porta da Assembleia. Os que estão aí sendo recebidos como se fossem bandidos, desculpe a expressão, porque as imagens que eu recebi do parlamento são imagens de uma guerra. Não há necessidade. Eu havia entendido que havia algumas orientações por precaução e segurança, mas que os parlamentares poderiam, caso avaliassem, poderiam estar presentes nesse debate agora pela manhã. Eu penso que o deputado sabe, inclusive ressaltou que a discussão nossa é da PEC, e também queria, inclusive, cumprimentar o relator Cássio, que eu imagino o trabalho enorme que deu no sentido de ouvir, no sentido de absorver ou não questões relacionadas à vida dos servidores e servidoras do Estado. E eu queria falar que a PEC e a PLC, para mim, são duas peças diferentes, mas que tratam do mesmo assunto, né? Essa questão da divisão provavelmente é uma questão técnica, mas politicamente nós estamos falando do mesmo assunto. Caro presidente e colegas, eu não poderia deixar de dar a minha opinião nessa manhã, eu não poderia me omitir diante do projeto que está colocado para votação. O meu encaminhamento é contrário à PEC apresentada, eu voto não, por vários motivos. Primeiro, sou mulher e entendo que nos colocar com mais 7 anos de trabalho desconhece muito a nossa jornada. Olha que eu estive em sala de aula por 10 anos, eu sei muito bem o que é uma jornada de um professor que depois de longo dia de trabalho tem que chegar em casa, fazer as atividades domésticas, as atividades familiares. É penalizar, é muita dor, eu acho que é muito sofrimento, inclusive, colocado para as mulheres servidoras do Estado de Minas Gerais. Eu falo da educação porque lá eu estive durante 10 anos e eu sei muito bem do que eu estou falando. E por outro motivo, meu bloco, com certeza nós fizemos muitas reflexões e eu sei muito bem do lado que eu estou. Eu quero não passar por essa Assembleia colocando a minha digital numa reforma de muita perversidade. E eu penso que nós tentamos ao máximo fazer as negociações no sentido de pelo menos discutir a alíquota, sem discutir os demais temas que estão colocados dentro do texto. Eu entendo que a reunião hoje à tarde vai tratar da alíquota e eu espero que o texto que nós recebemos nessa noite não seja o texto que vai guiar a decisão da comissão, e por isso que precisamos, de fato, retomar o debate sobre a alíquota, que é o que nos interessa, neste momento, e achamos que este é o ponto principal da nossa discussão. O nosso Estado, de fato, vive um desequilíbrio fiscal gigantesco, consequência de sucessivas crises econômicas, e, enfim, nós estamos acompanhando, inclusive, que não é deste governo nem do anterior, são crises anteriores há muitos anos. Exige de nós, de fato, uma reflexão, para que esse processo não seja tão atropelado e tão acelerado como a gente tem acompanhado. A despesa de pessoal composta por ativos, aposentados e pensionistas é fundamental, de fato, para a prestação de serviço de qualidade do Estado. Serviços essenciais como a educação, como a saúde, segurança pública. Numa realidade do Estado onde 70% dos alunos estão matriculados em escolas públicas, 80% dos mineiros e mineiras dependem exclusivamente do SUS. Portanto, o investimento no servidor ele é obrigatório, pois é ele o responsável pela qualidade, pela prestação dos serviços públicos à sociedade. Ao contrário do senso comum, presidente, de que as remunerações no serviço público são privilégios, o que a gente vê é uma desigualdade social e uma concentração de renda reproduzida na política de pessoal também do Estado. Eu digo isso porque 70% dos servidores têm remuneração menor do que R$4.000 mensais. 4.000, 70% dos servidores. Há distorções, sem dúvida há distorções. As alterações propostas pelo governador, com certeza, não vai corrigir essas distorções. Um exemplo disso, nós já falamos dos vários exemplos com relação ao que está colocado no projeto de lei, mas pensando no PLC, que nós vamos discutir mais tarde, mas nossa reflexão sobre as propostas do governo vão no sentido de proteger os servidores com menor renda, mesmo que isso mantenha, inclusive, as distorções atuais existentes. A conclusão é de que qualquer alteração nas regras da Previdência significarão na prática, na vida de cada um e cada uma, a redução da remuneração dos servidores públicos e uma pequena redução na despesa de pessoal
onde a economia, arroz salarial, enfim, não resolverão de maneira alguma os problemas que o Estado tem. Imagina trabalhar uma vida inteira, meus colegas, e na hora de aposentar descobrir que você receberá apenas 60% do salário da ativa, justo quando as despesas, inclusive com a saúde, aumentam. É isso que a reforma da Previdência pretende fazer. Pelas propostas enviadas à Assembleia pelo governo, o valor da aposentadoria será piorado por dois motivos combinados na nossa avaliação. O valor será menor porque a forma de cálculo diminui o valor e porque a média salarial passará a considerar todos os salários, os melhores e os piores, aqueles do início da carreira. Para quem se aposentar com o tempo mínimo de contribuição, o novo cálculo representa um rebaixamento no benefício de pelo menos 30%. A reforma não apenas aumenta a alíquota de contribuição, que nós já falamos que mínimo é 14%, mas a gente viu depoimentos aí que a proposta de aumentar em 15% para quem ganha R$6.000, de 2.000 e pouco a R$6.000. Olha os absurdos que a gente tem ouvido, e é lógico que nós vamos continuar firmes na luta, resistindo para rever esses percentuais de alíquota propostos. Mas eu quero dizer também que ela cria uma alíquota para servidores aposentados e pensionistas que recebem até o teto do INSS, e que atualmente esses são isentos. Ou seja, para quem ganha acima do salário mínimo, R$ 1.045, passa a incidir a contribuição previdenciária de 13% a 14%. Isso é muito injusto, já que o INSS, aposentados e pensionistas, são isentos de contribuição. Além disso, poderá vir a ser cobrada a contribuição extraordinária dos servidores da ativa, aposentados e pensionistas. A pensão por morte também, já foi dito anteriormente, será arrochada. Poderá ter um valor muito baixo. Eu não vou fazer as contas, que todos os nossos colegas parlamentares já o fizeram. Então, chega a ser desumano tratar os servidores que dedicaram toda uma vida ao serviço público. Ainda temos muito que debater e negociar para evitar que daqui 10, 20 anos, Minas Gerais tenha uma legião de idosos abandonados pelo Estado. Somos contra a PEC por quê? Primeiro, nós estamos falando, inclusive, de comunicação com a sociedade, com os próprios servidores. A questão da comunicação é uma questão extremamente preocupante do ponto de vista do debate que estamos fazendo com a sociedade. É inadmissível que o envio da reforma, nós já falamos durante a pandemia, a falta de participação dos servidores, enfim. Mas não é possível a gente continuar ignorando alguns temas que estão focados na PEC. Por exemplo, a questão da integralidade e a paridade. Ela não pode ser para todos os servidores e servidoras? Não dá para haver esse diálogo para fazer isso de forma igualitária? Então, são temas que merecem nosso cuidado, nossa atenção, e eu penso que não há nenhuma alteração estrutural que garanta qualquer tipo de equilíbrio, sustentabilidade ou redução do déficit nas contas da Previdência. Só a receita de contribuições em regime financeiro de caixa jamais fechará essa conta. O Estado precisa, sim, de um novo pacto federativo que propicie novas receitas para financiar as necessidades da sociedade. O que temos aqui é só redução de despesa, com o servidor público pagando a conta. Ou seja, o que nós estamos acompanhando nesses últimos tempos e as tentativas de negociação para evitar perdas e danos, nós chegamos hoje entendendo que o texto colocado para a gente apreciar e votar, ele não retrata aquilo que a gente vinha conversando. Por isso, meu voto é contrário nesta manhã, e eu espero que os demais colegas sigam comigo na mesma reflexão. Estamos juntos nesta luta para evitar perdas e danos, para garantir qualidade do serviço público e, acima de tudo, garantir vida digna aos servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais, que tanto fazem pelo Estado. Um grande abraço e uma boa tarde.